primeiro plantão do quarto bimestre de nosso de filosofia. Como eu costumo fazer em todo começo de bimestre, a ideia é de fazer uma retomada rápida daquilo que vem sendo matéria de estudo nosso desde o primeiro, uma revisão rápida, e aí sim eu começo a explicar para vocês o que é a nossa ideia de estudo para este quarto e último bimestre de 2020 com a segunda série, com vocês, tá? Primeiro bimestre, vamos tentar recuperar aí algumas coisas do que a gente veio trabalhando desde o primeiro bimestre. Esse ano, a nossa temática de estudo, alguém lembra? Cansei de falar, cansamos de discutir sobre isso. Ética. E vamos lá de novo para falar e continuar falando de ética. E no RH eu tenho ética, professor. E vai acompanhar vocês pro resto da vida. Pode ter qualquer curso de faculdade que vocês forem fazer, não importa se de humanas, de exatas, de biológicas, vocês vão ter alguma coisa relacionada à ética. Sempre vai estar presente. E aí, quando a gente pensa em ética, a primeira pergunta, o que nos guiou no primeiro bimestre, foi a perguntinha: o que é ética? Pensar sobre ética, certo? O que é ética? E aí eu pergunto para vocês, o que é ética? Alguém sabe me dizer? De novo, o Anthony acho que já está tendo overdose disso, porque o tanto que ele pensou sobre isso. Ética é a nossa forma de agir, não é? Na sociedade. Ética tem tudo a ver com a questão da nossa forma de agir. Está totalmente relacionado. É o bem para mim e para o outro. É o bem para mim e para o outro. Também tem a ver, né? Vocês lembram lá dos 3 princípios que precisam existir para uma reflexão ética? Falamos no primeiro bimestre. Tem que ser uma atitude livre, digamos assim. Então tem que ser cometida por liberdade. Alguém falou aí, liberdade. Tem que ser por um humano. Ação humana. E ação por ação humana, quem que falou aí? E consciente. Eu. Ação humana e vocês falaram também, tem que existir consciência. Consciência é SC, tá, gente? Pelo amor de Deus, consciência. Tá? E aí a gente está chegando agora, dia 20 de novembro, tem alguém com o microfone ligado, tá dando eco. A gente está chegando no 20 de novembro, né, que é o dia da consciência negra. Por favor, vocês são meus amigos no Facebook, não me façam excluir vocês. Não postem que a gente tem que ter dia da consciência humana, tá? Não queiram falar isso. A gente tem que ter dia, sim, da consciência negra e tem que ter muita conscientização sobre a história de escravidão que a gente tem, sobre os estigmas de escravidão, de preconceitos sociais que a gente carrega desde sempre. Então, não postem que a gente tem que ter dia da consciência humana no dia 20 de novembro, porque eu vou excluir vocês. Lamento. Tá bom? Bom, então, esses são os chamados 3 pressupostos para uma ação ética. Precisa ser uma ação com consciência, com liberdade, e tem que ser uma ação feita por um ser humano. Por isso que a gente nunca julga de crime um cachorro pitbull que machuca ou mata alguém, né? A gente julga quem? O dono do cachorro. O dono do cachorro, que é um ser humano, né? Nenhum cachorro tem como dono um gato, né? Ou um hamster, coisa do tipo. O dono do cachorro é um ser humano. Então a gente analisa essa ação humana, mas não a ação do animal em si, né? E essa ação tem que ser carregada de consciência e de liberdade de escolha, porque se for uma ação que não compreende consciência e liberdade, ela também sofre algumas limitações para ser analisada numa perspectiva ética, tá? Vocês ouviram falar aí nessa semana sobre o crime de estupro que foi julgado por um tribunal quase que como um estupro culposo? Ouviram falar desse caso? Eu não lembro o nome da menina. Mariana Ferrer. Mariana Ferrer, exatamente. Culposo, na linguagem jurídica ou do direito, é quando não há intenção. Tá? Então, assassinato culposo é quando o assassino não teve intenção de fazê-lo. Tá? Foi um acidente, podemos dizer assim. Né? Tem que tomar muito cuidado com essa condição. A questão é que estupro culposo não há na literatura do jurídico, do judiciário. Né? Então, não há a possibilidade, não se interpreta, em nenhum momento houve essa possibilidade de interpretar que alguém cometeu estupro sem intenção.
né? Isso é uma coisa, né? E aí o tribunal, naquele contexto, ainda julgou e quase que quis criminalizar a própria vítima, né? A menina que estava denunciando o agressor, né? Enfim, essa é uma coisa aí para a gente pensar, para vocês verem como que a ética está presente em todos os momentos, no dia a dia da gente, tá? Ação ética, ação com consciência, com liberdade, sendo ela também uma ação humana. E a gente analisa eticamente essa coisa. Uma outra diferença que a gente tentou fazer no primeiro bimestre foi distinguir ética de Moral. moral. E aí, a diferença é tênue, tá, gente? Não é uma coisa assim escancarada. Quando a gente pensa em ética, a gente necessariamente também pensa em moral. Só que a gente tem que pensar que ética, ela parte de uma leitura mais pessoal, mais da própria consciência do indivíduo. E moral está muito mais relacionada àquilo que a gente chama de normas, leis, regras. Tá? Então, uma moral é aquilo que é organizado através de normas, leis e regras. A ética é aquilo que passa por um processo de consciência, de reflexão. Tá? Então, a ética está mais próxima da reflexão. Para diferenciar isso, eu sempre dou o exemplo do pai, do marido, né, que está com a esposa grávida, né? E ela está perto de dar à luz, né? E ele corre, coloca ela no carro, pega o carro e vai para o hospital correndo, né? Quais são as normas envolvidas aí? Quais são as regras que fazem parte da nossa moral ocidental, do nosso país e tal, e que estão envolvidas aí? As leis de trânsito, por exemplo. Onde que eu estava? Tava falando das leis de trânsito do cara que botou a Isso. moça no Então, carro. ele coloca a esposa no carro e vai dirigir. Dane-se o limite de velocidade, às vezes o farol vermelho, ele vai passar tudo, porque a questão ali que está em jogo para ele é a vida da esposa dele e do filho ou da filha dele que está para nascer, né? Então não importa muito as regras morais naquele momento, as regras de trânsito, as normas e leis de trânsito. O que importa é a saúde e a vida dos dele, né? Dos que ele quer bem. E por isso ele vai infringir essas regras. Na reflexão ética, para ele vale mais a pena naquele momento deixar de lado as normas e as regras da sociedade para cumprir com aquilo que a consciência dele exige, que é salvar a vida da esposa e da criança que está para nascer. Então, a reflexão ética, que só nós, seres humanos, somos capazes de fazer, nos permite, em determinado momento, tomar algumas decisões que não necessariamente vão de encontro com as regras, mas que nos permitem uma tranquilidade ética ou uma tranquilidade da nossa consciência. Vocês sabem me dar algum outro exemplo de momento em que a gente acaba, às vezes, quebrando ou indo contra uma regra para cumprir com uma consciência ética nossa? Mentir? Tipo, Em qual momento, por exemplo? que não ia fazer mal a ninguém e que ia evitar problema. Pois é, então, a mentira é uma coisa que é moralmente aceita? Não. Não, a mentira é ruim, a mentira é errado. O mentir, nós aprendemos desde sempre, a criança cresce com os pais falando, né, os mais velhos falando, mentir é feio, né? Isso é uma norma moral estabelecida. Agora, num determinado momento, numa determinada situação, né, em que o meu pai sofreu um acidente de carro e minha mãe tem problema do coração, minha mãe é cardíaca, eu não vou falar para ela de cara que meu pai sofreu um acidente e está no hospital. Né? Eu vou pensar como, eu talvez não vou falar, ou eu vou esconder um pouco, até o momento que eu achar que é melhor. Então isso é uma mentira, mas é uma mentira que é resultado de uma reflexão ética. Tá? Tomar cuidado, então, com pessoas que se dizem muito moralistas. Pessoas que se dizem muito moralistas estão mais fechadas a essas regras e normas e desconsideram a realidade dos fatos, a realidade das situações, que envolvem, que necessitam muito mais de uma reflexão ética. Tá? Essa é um pouco da diferença entre ética e moral. Beleza? Beleza, Creuza? Isso foi o nosso primeiro bimestre. Tá? Só isso, a gente trabalhou um pouco sobre introdução à ética. Quando a gente foi para o segundo bimestre, o que foi a nossa reflexão? Alguém lembra?
Ética Segundo platônica. bimestre foi um pouco tumultuado, porque a gente estava começando a questão aí da quarentena, né? A gente falou sobre a ética do Aristóteles, não foi? Não só dele, né? Veja, Já- primeiro bimestre a gente tentou refletir por cima, assim, sobre ética, e quando foi para o segundo, a gente tentou pensar sobre ética dentro da história da filosofia, a partir do pensamento de alguns filósofos. A gente chamou isso de teorias Étnicas. éticas. E aí, opa, fiz errado aqui. Eu tentei separar essas teorias éticas conforme a história da filosofia, conforme o período os períodos da filosofia, tá? Então eu peguei um filósofo antigo, eu peguei um filósofo medieval, eu peguei um filósofo moderno, né? E aí eu tentei pegar também um filósofo contemporâneo. Mas a ideia foi trabalhar um pouco das teorias éticas, de como que alguns filósofos, todos os filósofos pensaram sobre ética, tá? Mas alguns foram mais importantes nesse assunto, digamos, do que outros, tá? Isso aqui é um T, tá, gente? É que eu errei. Vamos ver. Na filosofia antiga, o filósofo mais antigo que a gente falou sobre a teoria ética, Aristóteles. Aristóteles. Cara, é bom, hein? Aristóteles. E a gente vai chamar a ética dele de uma ética eudaimônica. eudaimônica, que a gente traduz por Felicidade? felicidade, né? É a ética da felicidade. Todos os homens agem, e lembra que a ética é a ação humana, né? Aliás, faltou isso aqui, ó. Ética, ação humana. Tá? Então, Professor, mas você colocou lá embaixo. aonde? Ah, é, ação É. humana. Verdade. Repetir. Aristóteles, então, toda ação humana é uma ação ética na medida em que busca a felicidade a partir de ações Que seriam as virtuosas, né, professor? ações equilibradas. E aí o Aristóteles vai falar que essas ações são as ações por meio das virtudes, ações virtuosas. Exatamente, Antônio. Então, o equilíbrio das ações é o que nos permite nos aproximar mais daquilo que é o objetivo final das ações humanas para Aristóteles, que é a própria felicidade. Por isso que ele vai falar de uma ética eudaimônica, uma ética da busca pela felicidade a partir de ações virtuosas, ações equilibradas. Resumindo, foi isso. Quando a gente foi falar do outro, aí Aristóteles é grego, antigo. Quando a gente foi falar do outro, a gente foi falar do medieval, de um medieval. Um cara chamado Agostinho. Agostinho, não Carrara. Não da grande família. Mas o Agostinho, filósofo africano, inclusive. Tá? E o Agostinho, ele vai falar da ética a partir de uma leitura religiosa, porque Agostinho é católico, ele é um santo, inclusive, da Igreja Católica. Né? E ele vai falar da ação ética a partir do Árbitro. do livre-arbítrio, né? Da livre possibilidade de escolha. Ele tem um conflito aí. Será que nós somos livres mesmo? Então, o tema da liberdade na filosofia ética do Agostinho é muito importante. Tá? E ele vai falar da questão das ações éticas. O que é uma ação ética para o Agostinho? É a ação que mais nos aproxima de Deus. Né? Lembrando que ele é religioso. Né? Então, a ação que nos aproxima de Deus é a ação mais correta, é a ação mais ética. Tá? E a ação contrária, a ação não ética ou antiética, é a ação que nos distancia de Deus, que nos tira um pouco da promessa do paraíso, né? Da vida eterna. Depois, já na modernidade, a gente vai falar muito desse filósofo depois do ano que vem na terceira série, eu tentei focar com vocês num filósofo chamado Immanuel Kant. Immanuel. Immanuel, isso. Professor, você pode ajeitar o papel, por favor? Não dá para ler essa parte de baixo. Obrigado. Foi? Agora tá bom. Immanuel Kant. Tá? O Kant, ele vai defender uma ética do dever. Tá? E ele vai cunhar a ideia de
imperativo Categórico. categórico. O que é isso? Que diabos é isso, né? A ética do dever para o Kant é a seguinte, veja, todas essas outras éticas que a gente tinha falado antes, do Aristóteles, do Agostinho, elas são ações, ação ética é sempre ação que busca algo, que tem um objetivo, que tem um fim. Né? A gente fala que é uma ética teleológica, tem um fim, um telos. Telos no grego é fim, um objetivo. Tá? Para o Aristóteles, a ação correta é a ação que tem como fim a felicidade. Tá aqui, ó, felicidade, né? Através de ações equilibradas. Para Agostinho, a ação ética é a ação que tem como objetivo a aproximação de Deus. Né? Para o Kant, isso está errado. A ação ética não é a ação que tem um fim em si mesma. Porque a ação que tem um fim, ela é ação por interesse. Né? Para o Kant, o que justifica uma ação ética? É a ação que é feita pela compreensão, pela consciência do dever. Pelo simples dever. Por isso que é uma ética do dever. Ela não tem objetivo. Ela é resultado de um processo da razão. Né? E a razão é como se fosse uma vozinha que grita no nosso ouvido sempre. Isso é o certo, isso é o certo, isso é o certo. Mesmo que o resultado do certo seja ruim para nós. Né? Então, para o Kant, diferente do Aristóteles, como eu estava explicando antes, o Antônio deu o exemplo da mentira, né? A mentira, às vezes, em determinados momentos, se justificam. Para o Kant, não. Para o Kant, a mentira é sempre ruim, porque ela é ruim em si mesma. Né? E a ação ética é a ação que não envolve essas ações ruins. Portanto, é a ação pelo dever de fazer o certo. A mentira é errado. Então, para o Kant, em nenhuma circunstância a mentira se justifica. Isso é imperativo categórico. Tá? A gente traduz o imperativo categórico do Kant numa frase. Age de modo que a sua ação possa ser considerada uma ação universal. O que vocês entendem por ação universal? Que seria uma obrigação de todo mundo, tipo, fazer sem pensar. Uma ação que se todo mundo fizer, não vai gerar mal. Né? Então você tem que tentar universalizar. Você está na dúvida se você faz uma coisa ou não. O Kant diria para você o seguinte: pensa se todo mundo fizer isso que você está querendo fazer. Vai ser bom ou vai ser ruim para a humanidade? Se você chegar à compreensão de que vai ser bom, então faça, não tem problema. Se você chegar à compreensão com honestidade, né, com a voz da sua razão dizendo, se você chegar à compreensão de que vai ser ruim se todo mundo praticar aquilo que você está querendo fazer, então você não deve fazer, porque não é uma ação que possa ser universalizada. Entendem? Sim. Sim? Não é tão difícil. E aí, para terminar um pouco, né, dessas teorias éticas, eu tentei falar para vocês um pouquinho sobre os chamados filósofos utilitarismo. Né? Alguém lembra deles? Seria John Locke? Esse a gente passou rapidinho. Eles são ingleses também, mas o Locke não. O Locke é um filósofo que veio antes, né? Ele vai fazer parte dos contratualistas, né? Vai falar dos contratos sociais, junto com Rousseau, junto com Hobbes. Mas o utilitarismo ele é marcado pela visão de dois filósofos ingleses também. Diderot. Chamado... Hã? Diderot é um deles? O Diderot é enciclopedista francês. Ele é mais daquele período do Kant, dos filósofos iluministas. Tá? O Diderot, junto com D'Alembert, são filósofos enciclopedistas. Mas aqui, eles já são um pouco depois, é mais ou menos 1800 e... metade do século XIX, 1850, mais ou menos, tá? O Kant é do período da Revolução Francesa. Vocês lembram quando aconteceu a Revolução Francesa, gente? Século XVIII, 17, 18. Século XVIII, 1789. Essa é a data da Revolução, tá? Então, o Kant é desse período, só que o Kant é alemão, né? Mas ele está totalmente antenado com esse período. O Diderot, D'Alembert, o Rousseau, são todos dessa época. O utilitarismo já é um pouco depois, 1850 mais ou menos. Tá? E aí nós temos dois nomes. Um chamado Jeremy Bentham e um aluno dele chamado John Stuart Mill.
John Stuart Mill. Né? O que vai dizer o utilitarismo? O utilitarismo vai dizer que as ações, elas se justificam pela utilidade, ou seja, o maior bem para o maior número de pessoas. Isso é a regra para as escolhas utilitaristas. O maior bem para o maior número de pessoas. Pensando no utilitarismo, pensem na historinha do trem que está indo para o precipício, levando 300 pessoas dentro. Lembra da historinha? Desse dilema? Sim. O trem que está indo para o precipício, todo mundo dentro do trem, as 300 pessoas dentro do trem vão morrer se cair no precipício. E tem um maquinista fora que pode puxar uma alavanca e desviar o trem. E aí salva as 300 pessoas dentro do trem. Só que, naquela situação, no caminho de desvio do trem, tem uma criança de 5 anos brincando. E aí o maquinista tem que decidir se puxa e salva as pessoas do trem, mas mata a criança de 5 anos, ou se deixa o trem seguir o rumo dele, e cai no precipício e salva a criança de 5 anos, mas morrem as 300 pessoas. Na escolha utilitarista, a escolha é muito simples. Uma vida, 300 vidas. O maior número de bem para o maior número de pessoas possível. A escolha qual é? Salvar as 300 pessoas. Salvar as 300 pessoas. E aí na aula até brinco, né? Eu falo assim, eu coloco um fator a mais de tragédia, né? A criança que está brincando na linha do trem é sua filha, né? E aí a escolha tem que ser feita, né? E aí tem outras pessoas que vão questionar assim, mas veja, o não puxar a alavanca é o deixar o destino acontecer. Você não se envolve na ação. Mas o puxar a alavanca é uma escolha que te fará assassino. Porque é você que vai estar afetando diretamente a escolha, né? E aí tem toda essa reflexão também. Ou outros que vão dizer assim, mas a escolha de não puxar a alavanca também é uma escolha. Será que você tem responsabilidade se você não puxar a alavanca nas mortes dessas 300 pessoas? Tudo isso faz parte da reflexão ética dentro da perspectiva utilitarista. Tá? Então, esse foi o nosso segundo bimestre. Pensar sobre as teorias éticas. Tá? Beleza? Sim. Só retomando, né? Terceiro bimestre, que não faz muito tempo, a gente terminou há 2 semanas atrás. Aí a ideia foi continuar pensando ética de novo, o ano inteiro falando disso, mas agora refletindo sobre alguns problemas mais próximos da gente, né? Então eu chamei isso de problemas éticos contemporâneos de hoje em dia, né? Problemas éticos atuais, né? E aí, eu tentei focar as nossas aulas e as minhas postagens no Google Sala de Aula em 3 temas. Será que vocês lembram quais foram? O primeiro é o que é ética. Esse, não. Racismo, Nesse terceiro bimestre. envelhecimento. Racismo, envelhecimento e... Agora eu não lembro o outro. O primeiro foi envelhecimento. O feminismo. O segundo foi o racismo. E o outro é o feminismo. E a questão do movimento feminista. E a questão de gênero, né? Porque a gente não limitou apenas a reflexão sobre o movimento feminista, mas eu tentei no plantão também trabalhar um pouco sobre a noção das comunidades trans, LGBT, QI+, né? Sobre a questão da luta dessa população por direitos garantidos e tudo mais. Então, o pensamento foi refletir sobre essas 3, poderíamos falar sobre infinitas outras. Não faltariam exemplos de situações atuais que envolvem ética. A própria política envolve reflexão ética, né? A questão agora que a gente viu sobre o estupro envolve a questão ética, né? A questão do direito envolve a questão ética. Mas eu tentei focar nesses 3, porque senão a gente não daria conta de terminar o bimestre com algum foco, né? Sobre envelhecimento, o que eu quis pontuar para vocês? Algumas reflexões sobre o processo do envelhecer,
né? Que a gente às vezes nem para pensar. Vocês, nessa idade, nem começam a refletir sobre isso, né? Mas que é importante, porque todos nós, de uma maneira ou de outra, vamos lidar ou ter de lidar com essa situação em algum momento da vida. Pode não ser com a gente, né? Mas pode ser com algum familiar, com o pai, com o avô, com os tios, né? Todo mundo vai passar por isso. E aí a reflexão é como que a sociedade lida e valoriza os idosos. Tem vários problemas sobre isso, a questão de acesso, a questão de tratamento, a questão de garantia dos direitos. Quantos não são as pessoas que, dentro de um transporte público, desconsideram, né, os direitos garantidos para a população mais velha? Né? Às vezes até uma raivinha, vou ser sincero, todo mundo é humano, né? Então, putz, você está no horário de 7 horas da manhã indo trabalhar e tem alguns mais velhos que estão indo na feira, ou estão indo no mercado. Tem necessidade de ser esse horário? Né? Mas, independente disso, o respeito, o direito tem que ser garantido para essas pessoas. Né? E o lugar no transporte público é reservado para elas, em primeiro lugar. Então, tem que acontecer. Né? Então, toda essa reflexão faz parte também de uma reflexão ética atual e cada vez mais, porque, veja, a população está envelhecendo cada vez mais. Né? A Europa já é um continente super envelhecido. A América Latina está em processo de envelhecimento. Eu não sei se já chegou numa situação, mas o Brasil vai chegar numa situação em que vai nascer menos e as pessoas estão durando mais. Ou seja, isso também traz consigo uma consequência econômica, porque as pessoas mais velhas têm que aposentar, vão precisar se alimentar, cuidar da saúde, ganhar um dinheiro de aposentadoria que garanta a elas essa qualidade de vida, mas a população nova não vai ser suficiente para gerar a riqueza necessária para manter a estrutura econômica do país. Então, esse é um problema, né? Esse é um problema. E faz parte dessa reflexão sobre envelhecimento. Depois, o racismo eu não preciso nem dizer, né, gente? A coisa está gritando aí. Só não enxerga quem não quer, né? Então, o racismo é, sim, um problema real, é um problema atual, e não é um problema só atual, é um problema que traz consigo toda uma história nossa. Quem pôde fazer aí a nossa eletiva sobre africanidade, a gente refletiu um pouco sobre isso, né? Mas é um problema que a gente precisa... A gente citou um pouco do caso de George Floyd. Eu fiz um podcast sobre isso, acho. A questão da desigualdade, a questão da nossa história escravocrata, escravidão, né? E por aí vai. Eu tive ótimas produções textuais de vocês sobre esse tema, tá? Fiquei muito feliz com os textos que eu recebi de vocês, né? Então, eu acho que foi importante essa reflexão, e ela é sempre muito importante, ela não pode parar, tá, gente? A gente tem que, do nosso lugar de fala, né, já é um conceito muito importante, mas do nosso lugar, do lugar que a gente ocupa na sociedade, a gente tem que levantar essa bandeira também e tratar sobre isso. Da mesma forma que o movimento feminista e o movimento LGBTQI+. Eu não preciso ser gay, eu não preciso ser homossexual, eu não preciso ser transexual para levantar a bandeira e para defender as causas de uma minoria que sempre teve os seus direitos negados e usurpados por uma sociedade machista, estruturada no patriarcado e por aí vai. Tá? E aí, por fim, a gente refletiu um pouco. Aliás, eu queria chamar a atenção de vocês sobre isso. Foi um dos plantões que menos visualizações a gente teve no YouTube da escola. Foi sobre a aula, eu dividi em duas partes, a aula sobre o movimento feminista. Isso faltou um pouquinho, acho que vocês estavam cansados já, mas poucos foram os que, de fato, visualizaram e acompanharam a aula. Então, isso é importante também. Tá? O conceito de... a gente trabalhou aqui a diferença entre orientação sexual, identidade de gênero e sexo biológico. Lembram a diferença disso ou não? Então, Mais ou menos. vocês não lembram a diferença desses três conceitos aqui? Não, sexo biológico, sim. Agora, eu sempre me confundo na orientação sexual e identidade de gênero. Ó, vou fazer o Bob aqui para vocês. Vocês conhecem o Bob? Estão Acho vendo o que Bob? não. Ah, sim. Esse é o Bob. Tá? A diferença básica entre os dois primeiros conceitos é... E essa é a Gabi, tá, gente? Estou apresentando para vocês, já que vocês não se conhecem. O Bob e a Gabi. Isso daqui pode parecer uma outra coisa, mas pensem que é um espelho.
E aí, como é um espelho, o Bob está se vendo. Essa relação do Bob que se vê no espelho é o que a gente chama de identidade de gênero. Como ele se vê, como ele se enxerga, como ele se entende enquanto pessoa. Tá? Isso é identidade de gênero. A maneira como o Bob olha para a Gabi, com ou sem amor, com ou sem atração física, né? Não só amor, tá, gente? Pode ser também com relação ao prazer. Não vou colocar aqui nada referente ao prazer, mas com relação à atração que ele sente por uma outra pessoa, isso é orientação sexual. Muito se falava antigamente sobre opção sexual. A gente não fala mais opção, porque eu penso aqui de vocês, ninguém optou por ser homossexual ou heterossexual. Não é uma escolha, né? É um processo que tem influências culturais também, mas é um processo que vai surgindo no decorrer da vida, né? E não a partir de uma escolha propriamente dita. Por isso que a gente não fala mais de opção sexual, a gente fala de orientação. Então essa é a diferença primeira. Uma coisa é a maneira como eu me entendo, né? Eu posso não me identificar com o meu corpo, e aí por isso eu não me enxergo como sendo... Eu nasci num sexo biológico masculino, eu tenho órgão sexual masculino, mas a minha mente funciona e eu me enxergo como uma mulher. Eu sou considerado, então, um transgênero. A minha identidade de gênero ela é transformada pela minha mente. A minha cabeça funciona de uma outra maneira. Então, isso é identidade de gênero. E isso não tem nada a ver com a atração sexual que eu sinto por uma outra pessoa. Tá? São duas coisas bem diferentes. A identidade, como eu me enxergo, e a orientação sexual, o tesão, o prazer que eu sinto por uma outra pessoa. Vocês conseguem perceber essa diferença? Sim. Heterossexual, homossexual, bissexual, pansexual, qualquer outra nomenclatura, são definições de orientação sexual, atração que eu tenho por outro, né? Então, uma coisa é o espelho, outra coisa é a atração pela outra pessoa. A gente tentou trabalhar isso também no terceiro bimestre. Alguns problemas éticos contemporâneos. Beleza? Sim. Tá? São temas que estão sempre aí. Tá? E aí, para agora, né, quarto e último bimestre de 2020, o que a gente vai estudar? Alguém chegou a ler a guia de aprendizagem? Introdução à bioética. Bioética. Sabem o que é isso? No. Não? Pela palavra vocês conseguem pensar. É biologia, algo biólogo, biólogo. Bio é o quê? Vida. Vida? Bio igual vida. E ética? Ética da vida. Tá? Isso daqui é uma área nova, digamos assim, recente, né? Recente a gente fala coisa de 100 anos, 120 anos de surgimento dentro da filosofia. A bioética não é uma coisa tão antiga, por exemplo, a ética a gente está falando do Aristóteles, 2.300, 2.400 anos antes, né? Agora a bioética é uma coisa mais recente. E envolve problemas que fazem parte da nossa atualidade, mas que estão relacionados também aos avanços da ciência, da tecnologia. Né? Então, você pega temas que a gente vai tentar refletir um pouquinho nesse quarto bimestre, que envolvem a bioética. Aborto, eutanásia. Já ouviram falar disso? Sim. Células embrionárias, ciência, a ciência aplicada, a tecnologia aplicada dentro da ciência, principalmente dentro das ciências biológicas, tá? Sempre tem aí as teorias das conspirações, né, de que a China quer implantar chip no pulso ou na mente das pessoas, né? Ou então a questão da religião, que vai dizer que o uso de células de embrião é um crime também, né, porque é um atentado à vida, ou que o aborto também é errado, ou que a eutanásia também é errado. Eutanásia, vocês sabem explicar o que é, gente?
É tipo como é que é? É condenar alguém à morte. Tipo, a pessoa é presa e aí ela é condenada à morte. Não, isso é a condenação à morte mesmo. Isso não é eutanásia, não. Não é desligamento de aparelho em hospital? Isso. A eutanásia é alguém que está numa situação de, por exemplo, coma, né, que não acorda, o cérebro funciona, o coração bate, mas a pessoa não volta. Aí tem pessoas que passam uma vida assim, né, 40 anos, 50, leva até o final da vida assim. E aí tem alguns países, tem alguns estados que autorizam, tem alguns estados que não. Mas é uma escolha que passa principalmente pelo crivo da família, né? Entre a opção de manter a coisa da forma como está, ou desligar os aparelhos, né? Também passa pelo médico, pela decisão do médico. Normalmente quem escolhe ser médico nunca pensa nessa perspectiva mais crítica, né? Sempre pensa na ideia de salvar vidas, né? Mas nunca pensa na necessidade, às vezes, de fazer escolhas, né? Entre duas pessoas que chegam num plantão e só tem você ali para atender, duas pessoas que correm o risco de morrer, né? O que determina a escolha do médico, né? Tem vários fatores, né? Será que ele tem que saber que uma pessoa que está ali baleada é vítima de um tentado de assalto e a outra pessoa que está ali machucada é o ladrão que tentou assaltar? Né? Será que isso tem que afetar a escolha do médico naquele momento do plantão dele? Tudo isso fazem parte de uma reflexão da bioética. Né? Ou então, para a gente avançar nas pesquisas, será que de fato se justifica colocar a vida de outras pessoas em risco testando medicamentos? Né? A gente pode pensar que muitas coisas que a gente sabe hoje dentro da ciência, dentro da medicina, foram descobertas a partir de testes em judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Sabiam disso? Ou não? É novidade para vocês? Sim. O período do nazismo na Alemanha fez diversos testes, inclusive matando pessoas que eram alvos desses testes em judeus presos em campos de concentração. Cientistas, médicos nazistas fizeram isso. Né? Até que ponto que isso se justifica? Né? Você pode pensar não em humanos, você pode pensar também em animais. Quantos não são os produtos da indústria de cosméticos, da indústria de beleza, que foram produzidos depois de muitos testes em animais? Batom que se utiliza, você passa o batom, sua boca fica bonita, sua boca fica hidratada, mas antes disso acontecer, diversos animais tiveram as peles queimadas, porque esses produtos foram testados neles antes. Né? Ou a indústria da carne também, da produção de carne, até que ponto que vale a pena a transformação e a inserção de hormônios nos frangos para eles crescerem e terem mais massa corpórea do que o normal, né, para a gente conseguir ter mais carne produzida. Né? Tudo isso são reflexões que fazem parte da bioética e das decisões que envolvem a bioética. Tá? O aborto é sempre mais falado, né? O aborto é sempre muito discutido, né? Mas sempre a partir de uma perspectiva muito enviesada, né? A partir de uma leitura religiosa, ou a partir de uma leitura que já traz consigo um preconceito e tudo mais. Então, pensar sobre o aborto também é uma reflexão importante. Não para convencer ninguém. Tá? A ideia não é convencer. A ideia é refletir filosoficamente e criticamente sobre todos esses assuntos, que de uma maneira ou de outra está relacionado com a gente. Tá? Já ouviram falar, certamente já, da pílula do dia seguinte? Sim. Sim, né? E que não é método contraceptivo, tá? Pelo amor de Deus. Não é como anticoncepcional, que você toma todo dia, segue a tabelinha e toma todo dia e você evita o processo de fertilização. Não. Pílula do dia seguinte é um processo muito mais incisivo, né? Médicos dizem que 3 doses num ano é o máximo, né? Com uma segurança, mais do que isso já começa a oferecer risco para o corpo e para a vida da mulher, né? Mas isso acontece. A religião, o catolicismo principalmente, ele condena a pílula do dia seguinte como aborto. Como aborto. Né? E aí refletir sobre isso tudo faz parte da questão da bioética também. Beleza? Uhum. Bom, cansei, falei muito. Ó, isso daqui, no final das contas, gente, é o que a gente fala para vocês de produzirem mapa mental, mapa conceitual,
É basicamente isso, não tem muita diferença. Eu vou inverter aqui, vou colocar no computador agora rapidinho, só um minuto. Olha, obrigado pela atenção, já 4h12, né? A gente começou às 3h05, então foi uma horinha. Então, a ideia hoje era mais retomar todo esse conteúdo e começar a falar um pouquinho sobre o tema, os temas, né, que a gente vai tentar trabalhar. Quando eu falo tentar trabalhar, é basicamente postar para vocês texto ou vídeo que tratem sobre isso. Nessa situação de online, é assim que a gente consegue trabalhar, digamos, né? Plantão, eu estou tentando fazer só um no começo agora, por isso hoje, talvez um aí na última semana de novembro ou na primeira semana de dezembro, para revisão, né? E aí vocês precisam acompanhar, ler as postagens toda segunda-feira, para vocês darem conta de acompanhar o conteúdo, né? Mas é importante que vocês pensem sobre esses assuntos. Eu queria recomendar que eu trabalharia com vocês, se a gente estivesse na escola, um filme, não tem no Netflix, mas vocês acham na internet, eu acho, chamado Gattaca. Tá? Gattaca. É um filme de 1997, se eu não me engano. Então, para vocês é muito velho. Para mim, não. Tá? Então, chama Gattaca. Estou colocando no chat aqui. Uma experiência genética. Esse é o nome. É um filme bem legal, meio paradão assim, mas é bem legal. Ele vai falar de um futuro onde as pessoas são divididas, a humanidade é dividida entre os normais, digamos assim, que são os filhos de um casal que fizeram sexo convencional, e os projetados, a maioria são os projetados, que são pessoas que nasceram de casais que foram em laboratório, projetaram, pensaram nas características dos filhos, escolheram a cor dos olhos, o tamanho, a cor o tipo de cabelo, as características emocionais da pessoa. É como se fosse um futuro onde que os pais já podem escolher essas características dos filhos antes de eles nascerem, né? E aí, nessa sociedade, em Gattaca, as profissões das pessoas também são determinadas por essas características, né? Se você foi escolhido e preparado em laboratório, se você nasceu de maneira normal. Essas pessoas que nasceram normal, elas meio são excluídas da sociedade. E conta a história do personagem principal, que é uma pessoa que nasceu normal, mas que tem o sonho de ser um astronauta. E na empresa de astronautas, só vão se tornar astronautas quem, de fato, passou por esse processo de programação genética. Então, ele não tem chances. Ele se passa por uma pessoa programada e se supera, porque os exercícios são muito difíceis, se supera para conseguir alcançar o sonho dele, que é viajar para fora do planeta, né? É bem legal a história, assim. Gattaca é uma brincadeira com os 3 elementos lá do DNA, vocês estudaram na biologia já, acho. Citosina, guanina e timina. Lembram disso? É que no inglês a sigla é Gattaca, né? E aí é uma brincadeira com esses elementos que compõem o DNA, porque o personagem principal, ele tem que imitar o DNA de uma pessoa programada. Então, para entrar na empresa, ele tem que passar o dedão dele e aí tira um pouco do sangue dele, só que daí ele tem que fazer uma bolsinha e colocar o sangue do outro que é programado para não acusar que ele não é programado e tal. Então, ele tem uma porção de desafios a superar para ele conseguir alcançar o sonho dele, né? E aí a gente pode pensar, por exemplo, até que ponto que os avanços da ciência são legais, são bons, ou até que ponto que são perigosos para a nossa sociedade, né? Se você tem uma população 100% programada, qualquer um que nasça com algum defeitinho, com alguma outra limitação, pode ser excluído. Era um pouco da mentalidade do partido nazista, quando defendia a eugenia, a limpeza, né? Então, o judeu era impuro, o homossexual era impuro, o cigano era impuro, a criança que nascia com síndrome de Down era impura, e por serem impuras, deviam ser eliminadas, para limpar, digamos, a raça, né? A gente sabe o caos e os problemas que uma situação como a do nazismo trouxe para a gente. Então, a gente tem que tomar cuidado também com essa defesa de 100% técnica, 100% tecnologia. Vamos avançar mesmo, não importa os riscos que isso traga, né? Traz muitos riscos, né? A ciência, a tecnologia é a mesma coisa. A rede social, a facilidade de acesso, tudo isso. Vocês já ouviram falar de uma série chamada Mr. Robot? Não?
É uma série de um hacker. É bem legal também. Tô lembrando aqui, agora estou indicando o filme. Beleza? Eu já ouvi falar. É meio paradona também, mas é bem legal, assim. Mostra um pouco de uma sociedade também com a internet das coisas, né? As casas funcionam todas ligadas a aparelhos de internet e tal, né? É legal pensar sobre isso, mas tem as consequências disso também, né? É tipo Black Mirror? Black Mirror, ele tem uma questão aí do final da história, né? Cada episódio é uma história diferente, né? O Mr. Hobbit é uma história final. Eles são, tipo, revolucionários, os hackers, só que a revolução deles agora não é ir pra rua com um monte de gente para brigar. Revolução antiga era isso. Revolução agora é derrubar o sistema de banco de dados mundial, porque as dívidas hoje e o crédito hoje é tudo virtual. Não existe o dinheiro físico mais, né? Você tem, eu, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Eu tenho 1 milhão na minha conta, né? Um sonho, não tenho, tá, gente? Eu tenho 1 milhão na minha conta. Eu sou milionário, mas eu não tenho esse dinheiro aqui. Eu nunca vi esse dinheiro na minha vida. Mas um número lá na conta do banco tem 1 milhão. Esse dinheiro não existe na realidade, ele existe como crédito, né? E aí a ideia de revolução, né, da série eu derrubo, apago todos esses dados. O cara que é milionário, que tem bilionário, tem 3 trilhões no banco, eu apaguei esses dados do sistema. Então ele deixa de ser. E o cara que tem uma dívida, que não consegue comprar mais nada na vida dele porque tem uma dívida, eu apaguei também isso do sistema. Então você iguala todo mundo a partir de uma revolução virtual, digamos assim, né? A série vai tentar fazer isso. Mas, enfim, é uma coisa que eu estou viajando. Obrigado pela atenção de vocês, eu espero que vocês fiquem bem aí. Força na peruca, estamos terminando o ano. O ano que vem, se Deus quiser, a terceira série de vocês, a gente vai estar no presencial, né? E a gente vai conseguir trabalhar muito melhor as coisas, recuperar, inclusive, aquilo que está sendo difícil de vocês entenderem esse ano. Mas não vamos deixar a peteca cair, vamos terminar. Beleza? Coloquem só, por favor, o nome de vocês no chat. E aí, damos por encerrado o plantão de hoje. Um abração para vocês aí, gente. Se cuidem. Até, professor. Falou, até.